Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Concurseja. Hoje a gente vai mergulhar num assunto super importante do direito empresarial, que é a recuperação judicial. É um tema, assim, fundamental para entender como a nossa legislação lida com empresas que estão passando por dificuldades, né? Essencial para quem está começando a estudar direito. Nosso objetivo aqui é desmistificar um pouco esse processo. Vamos falar dos conceitos principais, quem é que pode pedir, como funcionam as fases, os efeitos, tudo com base na lei, né, na Lei 11.101 de 2005, e também no que a doutrina e os tribunais dizem. Para começar, então, o que é exatamente assim a recuperação judicial? Qual que é a grande finalidade dela? Oi, olha, a recuperação judicial é basicamente um mecanismo legal, uma ferramenta que a lei oferece. Ela serve para quê? Para empresas que estão, digamos, numa situação financeira bem complicada, com dificuldades sérias. Essa ferramenta permite que a empresa tente renegociar as suas dívidas, sabe? Se organizar internamente, mudar processos, para tentar continuar funcionando. O grande objetivo é evitar a falência. A própria lei, a 11.101, lá no artigo 47, ela é bem clara quanto a isso. Ela diz que a recuperação visa viabilizar a superação da crise econômico-financeira do devedor e isso para permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e também dos interesses dos credores. Ou seja, é tentar preservar a empresa como um todo, né? O negócio, os empregos e, claro, buscar uma forma de pagar quem a empresa deve. É uma busca por equilíbrio, na verdade. Entendi. Então é como se fosse uma chance de se reerguer, né? Uma segunda chance para a empresa não fechar as portas de vez. Mas, tá, quem é que pode pedir essa recuperação? Tem muitas regras? Qualquer empresa em dificuldade pode simplesmente chegar e pedir? Não, não é bem assim. Existem requisitos bem específicos na lei. O principal tem que ser um devedor que seja empresário ou sociedade empresária. E tem que estar exercendo essa atividade regularmente há mais de 2 anos. Esse é um ponto importante. Mostra uma certa estabilidade prévia. Além disso, a lei exclui algumas entidades, né? O artigo 2º fala disso. Não podem pedir recuperação judicial, por exemplo, empresas públicas, sociedades de economia mista e instituições financeiras. Cooperativas de crédito também não podem. Tem outras condições também. A empresa, ou melhor, o devedor, não pode ter falido antes, a menos que as responsabilidades dessa falência já tenham sido extintas por sentença. Também não pode ter obtido uma outra recuperação judicial nos últimos 5 anos. Existe um prazo aí para evitar abusos, né? E tem um ponto mais específico ainda. Não pode ter sócio controlador ou administrador que tenha sido condenado por algum crime falimentar, previsto na lei. E claro, para iniciar o processo precisa apresentar uma papelada enorme. O artigo 51 detalha isso. Demonstrações contábeis, relação completa de credores, relação de empregados, enfim, um raio-x completo da situação financeira e operacional. Uau, bastante coisa mesmo. Não é só querer, tem que comprovar a situação e se encaixar nesses critérios todos, certo? Digamos que a empresa cumpre os requisitos, junta a documentação, e aí? Como é que o processo anda na prática? Quais seriam as etapas principais, assim, de forma mais resumida? Beleza, vamos simplificar. O processo tem algumas fases bem marcadas. Primeiro, a empresa entra com pedido na justiça, com todos aqueles documentos que a gente falou. O juiz vai analisar se os requisitos formais estão ok. Se estiver tudo certo, o juiz defere o processamento da recuperação judicial. Essa decisão é super importante, está lá no artigo 52. E aqui tem um efeito que é talvez um dos mais conhecidos e impactantes. Com o deferimento do processamento, a lei determina a suspensão de quase todas as ações e execuções que existem contra a empresa devedora. Isso dura, em regra, 180 dias. É o famoso stay period. Ah, o stay period. Então é aí que congela tudo. As cobranças, os processos. Exatamente. É um fôlego fundamental para a empresa poder se organizar sem a pressão imediata dos credores batendo na porta todo dia. Mas, atenção! Essa suspensão não é total. As execuções fiscais, por exemplo, de dívidas de impostos, não são suspensas. Elas continuam correndo, mas por fora, digamos assim. A gente fala mais disso daqui a pouco. Nessa decisão inicial, o juiz também nomeia uma figura-chave,
O administrador judicial. Certo, o administrador judicial. Já ouvi falar. Ele é fundamental. Bom, aí depois dessa decisão e da nomeação do AJ, a empresa tem um prazo de 60 dias para apresentar o chamado Plano de Recuperação Judicial. Isso está no artigo 53. Esse plano é o coração da recuperação. É nele que a empresa vai detalhar como ela pretende pagar os credores e como ela vai se reestruturar para superar a crise. Pode envolver venda de ativos, mudança na gestão, novos prazos de pagamento, descontos, enfim, as propostas concretas. E quem decide se esse plano é bom ou não? Os credores, exatamente. O plano é submetido à votação na Assembleia Geral de Credores. Os credores são divididos em classes para organizar a votação. Basicamente, são 4 classes: créditos trabalhistas, créditos com garantia real, tipo uma hipoteca, créditos quirografários, que são os sem garantia especial, e créditos de microempresas e empresas de pequeno porte. O artigo 41 organiza isso. Cada classe vota separadamente. Para aprovar o plano, geralmente precisa de aprovação na maioria das classes, seguindo critérios específicos de número de credores e valor de crédito dentro de cada classe. O artigo 58 trata dessa aprovação. Parece um processo bem democrático, né? Os credores têm voz ativa. Sim, a ideia é que eles participem da solução, já que são diretamente afetados. Se o plano for aprovado pela Assembleia, o juiz vai homologar esse plano, ou seja, ele dá a bênção judicial para o plano aprovado. A partir daí, a empresa entra na fase de cumprimento do plano. Ela tem, no máximo, 2 anos após a homologação para cumprir as obrigações previstas no plano que vencem nesse período. Isso está lá nos artigos 61 e 63. Durante esses 2 anos, a empresa fica sob fiscalização do juiz e do administrador judicial. E se tudo der certo? Se a empresa cumpriu o plano nesses 2 anos? Se ela cumprir tudo direitinho que estava previsto para esse período, o juiz decreta o encerramento da recuperação judicial, a empresa teoricamente está recuperada e segue a vida. Agora, se a empresa descumprir o plano durante esse período, aí a situação complica. O descumprimento pode levar à chamada convolução da recuperação em falência, ou seja, o que era uma tentativa de salvar, vira o processo para fechar a empresa e vender os bens. O artigo 73, inciso 4º, prevê isso. Entendi o fluxo. Pedido, deferimento com stay period, plano, assembleia, homologação, cumprimento e, no fim, ou encerramento ou falência. Você mencionou o administrador judicial algumas vezes. Qual é exatamente o papel dele? Ele manda na empresa durante a recuperação? Não, ele não manda na empresa no sentido de tomar as decisões do dia a dia do negócio. A gestão continua com os administradores da própria empresa. Em regra, o administrador judicial, ou AJ, como a gente chama, é nomeado pelo juiz, como eu disse. Ele é um auxiliar do juízo. Geralmente é um profissional especializado, pode ser advogado, economista, contador, administrador de empresas ou até uma pessoa jurídica especializada. O papel dele, definido lá no artigo 22 da lei, é principalmente fiscalizar as atividades da empresa e o cumprimento do plano. Ele também verifica os créditos, confere a lista de credores apresentada pela empresa, analisa as divergências, ele convoca e preside a Assembleia Geral de Credores. Além disso, ele apresenta relatórios mensais ao juiz sobre a situação da empresa, comunica qualquer problema, enfim, ele é os olhos e ouvidos do juiz dentro do processo, garantindo que tudo corra da forma mais correta e transparente possível. Ele garante a lisura do processo. Ah, então ele é mais um fiscal e um facilitador do processo do que um gestor da empresa. Faz sentido. E, voltando rapidinho àquela questão dos impostos que você comentou, as dívidas fiscais ficam totalmente fora dessa negociação do plano? Como a empresa lida com isso se está em crise? É um ponto crítico, realmente. Como eu mencionei, as execuções fiscais não são suspensas pelo stay period. O fisco pode continuar cobrando. E mais, os créditos tributários não se submetem à Assembleia de Credores e não são incluídos no plano de recuperação para serem negociados com descontos ou prazos muito longos, como acontece com os outros credores. Isso está lá no parágrafo 7º do artigo 6º da lei. Mas a legislação tributária prevê formas de parcelamento especiais para empresas em recuperação judicial. A Lei 10.522 de 2002, por exemplo, e outras mais recentes, trazem condições mais favoráveis de prazo e às vezes até de redução de multas e juros para essas empresas.
Conseguir um desses parcelamentos fiscais é muitas vezes essencial para a viabilidade da recuperação como um todo. Sem resolver o passivo tributário, fica muito difícil a empresa se reerguer de verdade. Entendi. Então, o fiscal não entra na negociação geral, mas existem caminhos específicos para tentar resolver essa parte também. É um tratamento diferenciado. Bom, acho que está ficando bem mais claro. Mas para a gente fixar bem, qual seria, assim, a diferença fundamental, o ponto-chave que separa a recuperação judicial da falência? Muita gente confunde, né? Sim, é uma confusão comum, mas a diferença é conceitual e muito importante. Está no objetivo de cada instituto. A recuperação judicial, como o próprio nome diz, tem natureza recuperatória. O objetivo é salvar a empresa economicamente viável que passa por uma crise financeira temporária. É dar instrumentos para ela se reorganizar, continuar operando, manter empregos, pagar impostos, enfim, continuar existindo e contribuindo social e economicamente. É um processo de reerguimento. Já a falência tem natureza liquidatória. Ela acontece quando se conclui que a empresa não tem mais condições de se recuperar, que a crise é insuperável. Nesse caso, o objetivo não é mais salvar a empresa, mas sim realizar o ativo, ou seja, vender todos os bens de direitos da empresa para pagar os credores na ordem de preferência que a lei estabelece. E, ao final, a empresa é extinta. Então, uma busca a continuidade, a recuperação. Previver. A outra é sobre encerrar de forma organizada. E aqui entra uma questão que eu acho bem interessante. Qual é a filosofia por trás disso tudo? Por que a lei se importa tanto em tentar salvar uma empresa que está em crise? Qual o princípio que guia a recuperação judicial? Ótima pergunta. O princípio fundamental que norteia todo o sistema de recuperação judicial é o da preservação da empresa. Esse princípio está ligado diretamente à função social da empresa, que é um conceito que vem lá da Constituição Federal, no artigo 170, que fala da ordem econômica. A ideia é que uma empresa não é só um conjunto de bens ou um negócio que visa o lucro do dono. Uma empresa ativa tem um papel social muito importante. Ela gera empregos, paga salários, recolhe tributos que financiam serviços públicos, movimenta a economia local e regional comprando de fornecedores, vendendo para clientes. Ela é um agente econômico e social relevante. Então, quando uma empresa que ainda tem potencial de ser viável entra em crise, simplesmente deixá-la quebrar pode gerar um custo social muito alto. Desemprego em massa, impacto negativo na cadeia produtiva, redução na arrecadação de impostos. Por isso, a lei cria mecanismos como a recuperação judicial, tentando dar ferramentas para que essa crise, se for passageira, seja superada e a empresa continue cumprindo sua função social. Inclusive, as atualizações mais recentes na lei, como a reforma de 2020, pela Lei 14.112, buscaram aprimorar isso. Trouxeram inovações como o financiamento DIP, Debtor in Possession Financing, que é um crédito novo para a empresa em recuperação com certas garantias. E também deram, em alguns aspectos, mais poder aos credores para buscar soluções, entendendo que eles também são parte interessada na preservação do valor daquela atividade. E, claro, a jurisprudência, as decisões do STJ e até do STF vêm consolidando esses entendimentos ao longo do tempo, interpretando a lei sempre com esse olhar na preservação da empresa viável. Fascinante. Então, a recuperação judicial é, no fundo, um reconhecimento de que o valor de uma empresa vai muito além do seu patrimônio líquido num determinado momento, né? É uma aposta na continuidade, considerando todo esse impacto social e econômico que ela gera. Exatamente essa a ideia. É um instrumento complexo, sem dúvida, cheio de desafios na prática, com muitos interesses conflitantes para equilibrar: o da empresa, dos sócios, dos trabalhadores, dos diversos tipos de credores, do fisco, mas reflete essa preocupação do legislador em não descartar sumariamente uma atividade econômica que pode ter salvação, buscando um equilíbrio delicado para manter negócios e empregos sempre que houver uma perspectiva real de recuperação. E isso, claro, nos leva a uma reflexão final, né? A lei fornece as ferramentas, o processo, mas até que ponto a colaboração real entre o devedor, os credores, o administrador judicial e o próprio judiciário acontece na prática? Será que essa colaboração é efetiva para garantir não só a sobrevivência formal da empresa no papel, mas uma reestruturação de verdade que permita a ela retomar o crescimento de forma sustentável a longo prazo?
É um desafio constante. Um ponto muito importante para a gente pensar sobre a efetividade real desse instrumento no dia a dia das empresas e da economia. Excelente reflexão. Bom, chegamos ao fim da nossa conversa de hoje. Agradecemos muito a sua audiência nessa exploração sobre a recuperação judicial aqui no Concurseja. Esperamos que tenha sido esclarecedor. Convidamos todos a acompanhar as nossas próximas aulas e também a explorar os outros cursos e conteúdos disponíveis aqui no canal Concurseja para aprofundar ainda mais os conhecimentos em direito. Muito obrigada e até a próxima.